A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse é o canal Clube da Teologia, nosso canal de apoio à escola dominical, de estudos bíblicos, amém? E aqui nós vamos agora a mais um vídeo, um vídeo da Escola Bíblica Dominical, para a aula de número 9, a aula da editora Betel, tá? E aí nós vamos iniciar esse vídeo, lembrando a você que eu vou deixar aí o link na descrição, o link para a revista, o conteúdo da revista, e também o link para o esboço que eu escrevi no Clube da Teologia, né? Então, são dois links aí para você poder pesquisar lá e acompanhar aqui o vídeo, né? Para a gente poder chegar aí a um entendimento. Lembrando, professor, né, que esse é um vídeo de apoio, tá bom? Para você elaborar o seu estudo, elaborar o seu cronograma, aí o que você vai falar, é mais para dar uma sugestão, para dar uma ideia, tá? Não precisa você copiar exatamente aí o que eu vou falar, né? É mais uma ideia, tá bom? Desculpe aí os irmãos aí pela qualidade do vídeo, né? Tô gravando aí do meu celular, então aí o sol entra ali e vai mudando o foco aqui desse jeito mesmo, tá bom? Diante disso, até quero também falar para os irmãos que eu tô tirando, né? Já consegui ali configurar o AdSense e estou tirando algumas propagandas automáticas que eu tinha deixado, e aí estava sobrecarregando a página com propagandas, né? A página do Clube da Teologia, do blog, né? Estava sobrecarregando com muitas propagandas e isso aí não estava surtindo muita coisa, né? O clique dos irmãos era um pouco, porque muita propaganda os irmãos acabavam não clicando ali nas propagandas e aí onerava, enchia o blog de conteúdo de propaganda e não tem quase retorno, né? Só para os irmãos terem uma ideia, o retorno é muito pouco, tá, irmãos? Por isso eu fico pedindo às vezes para os irmãos clicarem, né? Mas o retorno é muito pouco, tá? Bom, vamos lá ao vídeo, né? Bom, essa aula aqui é para ser ministrada no dia 29 de agosto, né? Aula da editora Betel, lição de número 9. Ela tem como título A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. Esse aí é o título dessa lição, tá? Então vamos entrar aqui nessa lição, de acordo com o que eu escrevi ali no blog, e mais algumas ideias se for o caso. Temos aí na introdução, né, eu separei aí a parte que ele diz: diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo. Isso aqui eu coloquei para os irmãos, que um dos objetivos da adversidade é que o entendimento do crente ele aumente, né? Ele cresça em maturidade, ou seja, ele adquira, né? Ele amadureça como cristão, tá? Ele passe a entender melhor a sua fé, a entender melhor a salvação, né? Se tudo na vida dele fosse assim, bonança, fosse tranquilidade, ele dificilmente ia ter esse entendimento, né? Essa aí é uma verdade, né? Então eu coloquei isso aqui para o professor aí, professora, você já dá essa introdução aí para os alunos, né? Também separei a parte que diz sobre o que é essencial, indispensável para a sua vida, né? Mostrando que se a pessoa não tiver adversidade, ela pode acabar não percebendo o que é essencial para a vida. Porque a gente só percebe o que é essencial quando a gente está ali, quando há perigo de perda, né? Só percebe o que é essencial quando há perigo da gente perder aquilo ali, né? E aí eu coloquei algumas coisas que são essenciais, pode ser citado aí como exemplo, né? Por exemplo, Deus, família, saúde, lar, o bom nome, né? São coisas como exemplo. E aí você pode pedir os alunos também para acrescentar, né? Se eles têm alguma ideia de acrescentar alguma coisa, né? Por exemplo, amizade, eu não falei, né? Entendeu? Peço aos alunos, se de repente tem algumas ideias ali, é interessante para fazer eles interagirem, isso é importante para a aula, tá? Então, a parte também que diz na introdução, né? Testemunho para edificar outros, sobre isso eu comento que o crente ele precisa ter uma história, né? Para você edificar outras pessoas, tem que ter uma história. Como é que você vai construir uma história se tudo for bonança na sua vida? Que história a gente vai ter para contar? Por isso, às vezes, é necessário a gente passar algumas adversidades, tá bom? Bom, no subtópico 1,
o tema é a realidade dos momentos difíceis. E aí no subtópico, não, no tópico 1 é a realidade dos momentos difíceis. E no subtópico 1.1 tem como tema resultado da realidade do pecado. E aí eu separei a parte que diz que todo sofrimento tem sua causa primordial no pecado de Adão, né? Aqui vale a pena afirmar, né, que quando Adão ele peca, entrou algumas coisas na vida do ser humano, né? Por exemplo, a morte, né? Veio aquela maldição no Jardim do Éden, né? Sobre a vida de Adão, de que ele teria que a terra ele teria que ele sofreria mais, né? Para produzir o alimento, para tirar o alimento da terra. Então, quando ele precisou trabalhar mais forçadamente, né? Eu coloquei que ele precisou trabalhar, mas ele já tinha que trabalhar antes do pecado, né? Mas ele precisou trabalhar mais forçadamente ali, com mais dificuldade. Isso aí é que foi a maldição, né? Por causa do pecado. Então, a vida do ser humano passou a ser mais difícil, mais complexa, né? Depois do pecado, entrou a morte também, né? Então, isso aí que vale a pena explicar. O ser humano também passou a envelhecer. É um destaque que eu faço aí na lição. É bom ensinar os alunos, né? Também separei a parte que diz a finitude do ser como salário do pecado, né? Se referindo ali ao que o Paulo escreveu, que o salário do pecado é a morte. E aqui eu achei interessante uma teologia para explicar aos alunos, né? A Bíblia ela trata de dois tipos, duas mortes, né? Dois tipos de morte, né? A morte física, né? Conhecida então como a primeira morte, né? E a morte espiritual, que lá de Apocalipse 20:14, que é a segunda morte, né? Ou seja, o que é a segunda morte? É a morte eterna. A morte é a separação total de Deus. Essa é a segunda morte. Então, algo interessante, uma teologia interessante aqui sobre isso, é que o pecado de Adão, ele gerou a morte física, tá bom? Ou seja, o salário, a morte física é o salário do pecado de Adão. E a segunda morte é o salário do nosso pecado, né? Então, se a gente nasceu no pecado de Adão, então já vamos ter a morte física. E se a gente continuar vivendo uma vida de pecado, a gente vai ter a segunda morte, né? Tá? Isso aí é um ensinamento interessantíssimo, tá bom? Continuando, então, separei também a parte que diz a humanidade precisa ser transformada plenamente para ser livre do pecado. Isso aqui se refere àquela transformação. O texto que ele cita aí é 1 Coríntios 15:53, que fala que do nosso corpo corruptível vai ser transformado numa natureza incorruptível. Ou seja, a transformação que todos vão passar no dia do arrebatamento, né? Quando for para a glória, na vinda do Senhor Jesus. Então, essa é a transformação que vai acontecer. Porque nós não vamos entrar no céu nesse corpo decaído pelo pecado. Nós vamos entrar com um corpo transformado, tá bom? No dia do arrebatamento. Continuando, então, no subtópico 1.2, contém o título Há dias de calamidades e aflições. E aqui o comentarista fala de Jó, né? Jó passou por isso e ele comenta por que Jó passou por aquilo ali, né? Que o livro de Jó traz uma explicação por que um justo sofre aflição, né? Bom, ele separou o texto, o comentarista colocou o texto onde Deus fala a Satanás, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus falou para Satanás assim, viste meu servo Jó, porque ninguém há na terra como ele, homem justo, reto, íntegro, né? Então, essa fala aqui de Deus ao inimigo, se a pessoa, eu destaquei isso aqui no comentário, se a pessoa olhar com uma ótica humana para isso, né, para essa frase, ela não vai entender muito. Poxa, vai pensar assim, se Jó já era justo, por que passou o sofrimento então? Por que foi necessário, se ele já era justo, né?
E aí o livro de Jó, ele dá a explicação que ele vai dar é exatamente essa, né? Não é por uma pessoa ser justo que ele não vai passar por adversidade. A adversidade, o sofrimento que Deus permite, não é para a pessoa se tornar justa, né? É para a pessoa conhecer mais a Deus. Então, aqui é só um comentário sobre essa situação, né? Ou seja, a gente não pode olhar o livro de Jó com uma ótica humana. Essa é a ideia aqui. Tem que ser uma ótica espiritual do reino, né? Uma ótica de Deus, né? Separei também a parte que diz: ele padece porque é justo. Tá? Isso aqui foi o comentarista que colocou como explicação. Essa é uma das explicações, porque no livro de Jó, quando a gente lê o livro de Jó, você vai ver outras explicações, né? Outras, por exemplo, conhecer mais a Deus. No final do livro, Jó fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Não quer dizer que ele viu Deus de verdade, quer dizer que ele passou a ter mais intimidade com Deus, tá bom? Isso aqui é interessante. Outra explicação, ele passou a ter história, né? Passou a ter uma história. Que conteúdo do livro de Jó a gente teria se a vida de Jó fosse só bonança, né? Então, isso aqui é interessante falar, tá? Agora, a explicação que o comentarista dá, ela fala assim: ele sofreu porque era justo. Não está errada não, essa explicação tá coerente, está correta. E até eu coloquei, reforçando a explicação do comentarista, Jó era um homem justo vivendo num mundo injusto, né? Ou seja, era como um peixe fora d'água, ele estava num ambiente que não era dele. É assim com todos nós crentes. Tem irmão, irmãs, fala isso, professor, para os seus alunos, você aluno, né? Se você for um justo diante de Deus, se você amar a Cristo, respeitar a Deus e buscar a presença do Senhor, o mundo não vai gostar de você. Pessoas no seu local de trabalho vão te odiar somente por você ser crente. Por quê? Porque você passa a ser um justo vivendo no mundo injusto. Mas nem todos os crentes passam por isso. É verdade, né? Por quê? Alguns crentes conseguem viver no meio dos justos, né? Outros vai trabalhar no meio dos injustos, mas acabam vivendo igual os injustos. Aí não vai sofrer nada, né? Mas se você passar a amar a verdade e a defender a verdade, defender a sua vida cristã no meio dos impuros, dos infiéis, pode ter certeza, vai passar por muito aperto, né? Bom, então continuando, então, vamos aqui. Também ele tem uma passagem que eu separei aí, que é o Salmo, onde fala que questiona Deus acerca da causa da prosperidade do ímpio e do padecimento do justo. Isso está lá no Salmo 73, né? Eu comentei sobre isso, que o salmista, na verdade, ele não questiona Deus, né? Ele apenas argumenta, né, que ele quase se desviou porque ele viu a prosperidade do ímpio, né? Mas depois ele explica no final que ele entrou na casa do Senhor e aí ele teve contentamento porque ele viu o fim do ímpio, né? Bom, 1.3, né, o subtópico 1.3 tem como título: momentos difíceis são leves e momentâneos, né? Aqui, baseado no que Paulo escreve. Paulo escreve, aí eu separei a parte que diz: as nossas provações são leves e passageiras, né? De acordo com o texto de 2 Coríntios 4,17, palavras de Paulo. Aqui é o seguinte, né? O Novo Testamento, ele nos dá uma ótica diferente do Velho Testamento. A lição vai falar aí, né? O Novo Testamento leva muito em consideração a vida eterna. Pode reparar, quem já leu a Bíblia toda, quem estuda a Bíblia sabe disso, né? O Novo Testamento é o tempo todo, desde Jesus falando até, né, Apocalipse, mostrando a necessidade da gente se preparar para a vida eterna, tá bom? Isso aí é do Novo Testamento. Bom, aí o comentarista até ele vai colocar, né, que o ideal da vida veterotestamentária, quer dizer, no Antigo Testamento, como prosperidade material, longevidade, né? Ele diz que no Antigo Testamento passava esse ideal de vida, né? Como longevidade, a pessoa viver muito, ter filhos, né? Muitos filhos, prosperidade material, isso aí é do Antigo Testamento.
Porque o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento, tá? Agora, eu dou um alerta aqui, eu coloquei na lição um alerta, ensino para os alunos. Se a pessoa ficar focada só no Antigo Testamento, ela vai ficar focada nessa prosperidade material. Pode reparar que muitas igrejas focam só nisso, no Antigo Testamento, e aí o que acontece? Conduz o povo a buscar muito uma prosperidade material, tá? Isso aí não é bom. E alguns chegam a ser abusados, alguns abusam, eles chegam a criticar a visão do Novo Testamento, né? A visão do Novo Testamento de sofrer pelo amor de Cristo, de viver, né, uma vida em busca do reino de Deus, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado com isso, começa a entrar numa heresia aí. Bom, então temos aí, também separei a parte que diz o ideal neotestamentário vai além dessa realidade, né? Vai mostrar a esperança da ressurreição em Cristo, né? Então no Novo Testamento é outro ideal. Nota que o Novo Testamento ele vai preparar a pessoa para a vida eterna, né? Isso aí, quer dizer, ele completa o ensino da palavra de Deus, tá bom? Isso aqui é importante ensinar, né? Bom, no tópico 2 tem como título Paulo e a igreja em Filipos. Aqui no 2.1 temos como título um início com variedades e contrastes, né? Aqui mostrando, esse subtópico 2.1 mostra a passagem de Paulo na cidade de Filipos, né? E como que houve variedade de cenas, né? Paulo chega, aí tem os momentos bons, os momentos ruins. Os momentos bons, ele prega, Lídia se converte, né? São momentos bons. E ali, outro momento bom, né? Ele vai para o cárcere e ali há aquele rebuliço, aquele terremoto no cálice, né? Aquela coisa maravilhosa, as portas são abertas. Outro momento bom, o carcereiro se converte, toda a família dele, é coisa linda, né? São momentos bons. Mas para que houvesse os momentos bons, acontecem os momentos ruins. Quais são os momentos ruins? A confusão na cidade, tá? Os magistrados prendem Paulo e Silas, né? Aqueles são momentos ruins. Eles tomaram açoites, olha só, tomaram varadas, né? Eles foram castigados. São momentos ruins, né? Então, dando a ideia de que a vida é assim, momentos bons e momentos ruins, tá? Isso aí, ontem eu estava evangelizando um jovem e eu comentei sobre isso aí com ele. Ele entendeu muito bem o que eu falei, porque é assim que a vida é. Momentos bons, momentos ruins, e a vida do ser humano, e inclusive do crente, é com adversidade. Ora vai estar bem, ora vai estar, né? Vai estar no momento difícil, tá bom? Então, separei também aqui a parte que diz: o homem interior não é a alma ou seu espírito, mas sim sua mente, né? Do grego nous, tá? Abençoados, aqui é o seguinte, eu até falei que não há necessidade de comentar os termos gregos, tá? Aí vai depender da classe, tá bom? Se você estiver numa classe de mais eruditos, aí é interessante você falar dos termos gregos aí, tá? Porque os termos gregos, na verdade, é para mostrar o que Paulo quis dizer, né? Quando Paulo escreve, ele não usa, né, os termos gregos que leva a alma, né? Nem outra coisa, nem ao espírito. Ele usou o termo nous, que se refere, quando ele fala de homem interior, ele usou o termo nous, que se refere ao seu, né, a sua capacidade de julgar, né? A mente da pessoa, né? O seu intelecto, o seu interior. E aí ele usa esse termo grego para se referir a isso, tá bom? Do homem interior, a capacidade de julgar as coisas, tá? Ou seja, o nosso homem interior tem que compreender essas coisas espirituais, essa é a ideia, tá bom? Bom, então, essas coisas espirituais que eu estou falando, o que está sendo tratado aqui na revista, o porquê das adversidades. Bom, no 2.2, né, tem como título Contexto da carta aos Filipenses, né? O contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Qual é o contexto? Como é que foi escrito? Em que situação foi escrita? É a carta da prisão, né? Paulo estava preso. E aqui na lição que vai falar da prisão em Roma,
Essa prisão em Roma, lá no final do livro de Atos, Atos 28, né, se eu não me engano, essa prisão lá em Roma é a prisão em que Paulo, é uma prisão domiciliar. Paulo ele fica na sua própria casa, ali aguardando para ser julgado, né? É a prisão domiciliar. E ali ele podia receber visita, ele vai escrever algumas cartas. Uma das ocasiões até a conversão de Onésimo, né? Aquele escravo que fugiu lá de Filemon. Então Paulo escreve uma carta para Filemon. Tem ali as cartas da prisão, né? Bom, aqui também e também eu separo o seguinte, né? Na prisão em Roma, deixa eu ver aqui, nessa parte que diz outro em Roma, quando esperava ser julgado. Então, aqui na prisão em Roma, ele foi, que foi a primeira, foram duas vezes, né? Duas prisões, na verdade. Uma foi a domiciliar, né? E nessa, lá em Roma mesmo, ele, depois de um tempo, ele é solto. E aí ele é preso novamente, né? Só que nessa segunda vez, que na verdade já é a terceira vez que ele vai ser preso, né? Nessa prisão lá em Roma, nessa última vez, ele vai ser preso numa masmorra, num local frio, num local que a gente deduz isso por causa da carta que ele escreve a Timóteo, né? A segunda carta a Timóteo, ele escreve ali naquele local, tá? Uma masmorra, tá bom? Bom, continuando então, eu separei também a parte que diz: às vezes somos acometidos por aflições em prol do evangelho, tá? E aqui eu coloco como destaque o seguinte, né? Algumas vezes precisamos ser levados a uma situação difícil, né? Para a gente tomar algumas atitudes que Deus quer. São coisas que a gente, às vezes, a gente não vai fazer quando as coisas estão bem. A gente não vai tomar certas atitudes quando está tudo bem. Por exemplo, né, visitar uma pessoa, falar do amor de Cristo para alguém, tá? Isso às vezes a gente vai deixar de fazer. E Deus sabe disso. Então às vezes Deus permite uma situação difícil, né? Eu coloquei algumas aí na lição. Alguém já deve ter passado por isso. Às vezes um pneu do carro que fura, um voo que a pessoa perde, um ônibus que você perde, aí só vai no outro, atrasado, né? E aí são situações adversas na nossa vida que às vezes a gente vai passar para a gente fazer o que Deus quer que a gente faça, né? E aqui eu acho interessante, você, professora, professor, peça aos alunos aí para que eles falem, né? Para que eles falem alguma coisa aí, situações que eles já passaram, né? Peça um testemunho. Sempre vai ter na classe alguém que já passou uma situação. Isso aqui é muito legal, é muito interessante. Se os alunos ficarem acanhados, não quiserem falar, aí você fala uma sua, né? Fala uma situação sua que aí começa a desacanhar eles começam a interagir também, eles vão se lembrando, né? Continuando então no tópico 2.3, tem como título Regozijo no Senhor, né? Esse aí é o título. E aqui fiz alguns comentários, né? Separei a parte que diz: a dificuldade de entender a alegria de Paulo no sofrimento mostra como estamos distantes do ideal. O ideal que ele está se referindo aí, o ideal desejado, é que esperemos a ressurreição em Cristo. Esse é o ideal, né? Quando a nossa dificuldade para entender o sofrimento é porque às vezes a gente está longe desse ideal, a gente ainda não alcançou essa visão do reino, a visão de que a gente tem que aguardar, né? Assim, ter foco na vinda de Jesus, ter foco na ressurreição em Cristo. Esse é o ideal do Novo Testamento que nos ensina, tá? Eu até comentei sobre isso também, que a sociedade ela é materialista e imediatista, né? Que é tudo rápido e se foca muito nos bens materiais. Isso aí é um problema, tá bom? Isso é um problema, porque muitas pessoas que estão nessa sociedade se convertem, mas não deixam de ser materialista e imediatista, continuam, tá? Por isso o ensino, por isso a escola dominical, por isso professor superintendente, receba esse recado. Leve os alunos da tua igreja para a escola dominical, os membros da igreja, para serem alunos da escola dominical, porque senão muitos não vão aprender essas coisas que estamos ensinando aqui, né? Bom, então vamos lá, separei também aquele sofrimento
servia para um propósito muito maior que ele, se referindo ao sofrimento de Paulo. Ele entendeu isso. E o propósito, que propósito era esse? Pode perguntar aos alunos, já pede para eles falarem qual é o propósito, né? Faça eles interagirem com a aula, né? O propósito que se refere, eu coloco até no meu comentário aí, o propósito que se refere é de propagação do evangelho. Era o propósito que Paulo entendeu na vida dele, e aí o sofrimento ele passou a suportar mais o sofrimento, né? E não só ele, né? Eu destaco também isso. Outros crentes como ele também entenderam, morreram pelo evangelho, não ficaram ricos, não ficaram famosos, tá? Isso aí por quê? Porque eles viveram em prol de propagar o evangelho, né? E hoje em dia muitos querem ficar famosos, querem ficar ricos, querem ter bênçãos rápidas, bênçãos materiais, né? Temos que tomar cuidado com isso aí. O objetivo do ser humano é ir para o céu. Bom, então vamos lá. Como temos o 3 agora, o tópico 3, o título é a suficiência de Cristo. O subtópico 3.1, o título é Viver com Contentamento. Tá bom? Aqui eu separei a parte que diz: no entanto, esperam que tais benefícios sejam dados por Deus sem nenhum esforço. É o que muitos crentes esperam, né? Querem benefícios, bênçãos materiais, e querem que essas bênçãos venham sem esforço, né? Acham que o esforço é na campanha. Não é bem assim, né? A ideia aqui, o que eu quero ensinar, é que alguns líderes, dirigentes de igrejas, alimentam isso no povo, né? A buscarem por bênçãos materiais, né? Só que é o seguinte, né? Na verdade, esses líderes deveriam exortar ao contrário, né? Exortar ao contrário, não, digo, exortar o povo a buscar, a se esforçar, a buscar aprimoramento, né? Isso aí não é bom a pessoa viver somente na busca das bênçãos materiais. Elas precisam entender que na vida a gente precisa conquistar coisas com esforço, né? Como Josué conquistou a terra prometida com esforço. Então, o crente deve dar exemplo na sociedade, deve buscar estudar, se aprimorar, aproveitar oportunidades no seu local de trabalho, né? Se especializar. É assim que a gente conquista, é assim que a gente dá exemplo, né? E até uma pregação para as pessoas na nossa vida, né? Tá? Então, dirigentes, líderes, professores, ensinem seus alunos, né? Nosso objetivo deve ser esse. Separei também a parte que diz aí: Jesus afirma que Deus vai prover nossa condição mínima de subsistência. Jesus ensina isso lá no Sermão do Monte, né? Que que Deus vai fazer isso, né? Prover nossa condição de subsistência, nos dar as coisas para a gente poder sobreviver nessa terra, né? Bom, sobre isso aqui eu coloquei algo que muita gente não gosta, mas é verdade e tem que ser dito. Não é a intenção de Deus que ninguém fique rico. Deus não quer fazer ninguém ficar rico, né? Sobre isso aí no Novo Testamento, ele até comenta o seguinte: o Novo Testamento fala muito sobre isso, né? Dá muitos alertas para aqueles que querem ficar ricos. E aí, né, vamos deixar isso aí como mensagem para essa aula. O professor fala para os alunos, aluno aprenda isso, né? Não é errado você querer ser rico, nada de errado aí. Tem que fazer como eu ensinei aqui, como eu falei, né? Buscar se aprimorar, aproveitar as oportunidades no local de trabalho, estudar, se especializar, né? Então isso aí é salutar para você ficar rico, né? Só que o Novo Testamento ele vai dar muitos alertas para aquele que busca riqueza, dá muitos alertas. São diversos, né? Fala que a raiz de todos os males, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fala que quem quer ficar rico cai em muitas armadilhas e ciladas. Jesus fala que dificilmente um rico entra no reino de Deus, né? Então são muitas coisas ali que vários alertas para a gente ter essa consciência. Quer ficar rico? Amém, não é errado.
mas tem que entender que há muitas armadilhas envolvendo as riquezas, tem que tomar muito cuidado, né? Bom, então continuando, o subtópico 3.2, que tem como título Ser Fortalecido, eu pulei propositalmente, né? Até por causa de horário, mas você, professor, né, achar interessante falar, fique à vontade, se tiver tempo, né? E fui para o 3.3, aonde tem como título Comunhão e Generosidade. Aqui separei a parte que Paulo, onde diz que Paulo agradece ao respaldo financeiro enviado por ele por meio de Epafrodito, lá em Filipenses 2:25, né? Aqui eu estou falando e aparecem umas mensagens aqui na câmera, na imagem do celular, e eu às vezes paro para ler também, né? Bom, então aqui eu separei essa parte. A ideia, eu achei um comentário interessante aqui, que Paulo, ao que parece, Paulo não fez alguma solicitação aos filipenses, mas eles enviaram, né, a si mesmo um recurso financeiro para Paulo por meio de Epafrodito, ali para ajuda, né? Sem Paulo fazer essa solicitação. Paulo não ficou igual eu, assim, às vezes peço para os irmãos me ajudar com a oferta, né? Fazer clicar nos anúncios. Paulo não fez isso, né? Não era o feitio de Paulo, tá, irmãos? Eu falo às vezes, mas não é insistência não. Se você não clicar, não tem problema, né? O conteúdo vai estar aí enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus me abençoar, tá? Mas se clicar também é bem-vindo. Bom, a ideia aqui é que Paulo não tinha esse perfil, né, de ficar onerando os irmãos com pedidos de ajuda e nada disso, né? Não era esse o perfil de Paulo. Bom, a ideia aqui é o seguinte, que essa generosidade é que nós, essa de Filipenses aqui, dos filipenses, é que nós temos que desenvolver, né? Nós precisamos, ao ver um irmão passando por um aperto, uma dificuldade, ajudar a estender a mão, não esperar que ele vá solicitar, né? Isso aí é importante, tá bom? Eu já vou aqui caminhando para o final por causa do horário. Separei outra parte aí também, mas não vou comentar, né? Vamos para a conclusão. A conclusão, né, fala que as adversidades não passarão, né? Quer dizer, elas não vão embora, vão continuar com a gente, né? Mas todo aquele que estiver em Cristo será fortalecido. Então o segredo aqui é olhar para Jesus, né? Estar focado em Jesus. Quando você não foca em Jesus, corre o risco de você se afundar nos problemas, tá? Pega ali o exemplo de Pedro, quando caminhou sobre a água, ele deixou de olhar para Jesus, olhou para os problemas, se afundou, né? Tá? Então, isso daqui, faça a sua revisão, né? Aborde os pontos mais importantes e elabore perguntas também, muito bom, ore com a classe e convide o povo para a próxima aula, amém? Deixa aqui esse estudo, né? Boa aula para você, tá bom? Compartilha aí com outros esse vídeo e promova aí o nosso canal. A paz de Cristo a todos.